Olá, santos, graça e paz. Como estão? Estão todos bem? Bem, eu quero deixar uma palavra bem breve para vocês nesse dia. Estou aqui esperando meu filho sair da escola. Inclusive, eu quero mencionar alguns comentários que alguns irmãos fizeram no meu canal, no YouTube, pedindo que eu falasse um pouco mais sobre a oração em línguas. E eu quero exatamente falar sobre isso. Sobre esse idioma espiritual que todos nós falamos quando o Espírito de Deus nos batiza. Bem, o que eu quero falar para vocês nesse dia é algo que eu ainda não mencionei nos meus vídeos, mas que é algo muito poderoso, muito importante e, claro, bíblico, né? Totalmente bíblico. Muito bem, você sabia que a oração em línguas, esse idioma sobrenatural que Deus nos entrega para edificarmos a nós mesmos, ele tem uma função tremenda e poderosa que a maioria desconhece? Do que eu estou me referindo? A oração em línguas, ela é uma porta de acesso à operação de todos os dons espirituais que estão disponíveis para nós pelo Espírito e que inclusive estão mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo nos diz que existem dons espirituais disponíveis para nós. Quando ele diz: segui o amor e procurai com zelo, acredito que vocês já leram isso, os dons espirituais. E ele começa a dar uma lista dos dons, e inclusive em algum outro momento eu posso falar simplificadamente a operação desses dons, como eles se manifestam, como eles operam. Mas ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele dá uma lista de 9 dons espirituais, sendo que se dividem em 3 graduações. Dons de expressão vocal, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de revelação, segunda graduação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Terceira graduação, que são os dons de poder, curar, ou dons de curar, operação de maravilhas e fé, que não é a fé simples, é o dom da fé. Então ali está mencionado a operação de todos os dons espirituais. E o que eu quero dizer é que a oração em línguas, quando você ora no Espírito, quando você mergulha nessa prática espiritual, nessa disciplina espiritual chamada oração em línguas, variedade de línguas, o batismo com o Espírito e a sua evidência, óbvio, o falar em línguas, quando você mergulha nisso, irmãos, o dom de línguas ou a oração em línguas, ela serve como uma porta espiritual, e por essa porta você tem acesso aos outros 8 dons espirituais que estão disponíveis para a igreja, segundo a soberania do Espírito, que distribui a cada um como ele quer. Ok? Observa que a prova disso que eu estou falando é que em Atos dos Apóstolos, quando Jesus promete aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo, e eles ficaram por 10 dias trancados dentro do cenáculo, orando e esperando essa promessa do Espírito Santo, que até então eles não sabiam o que era. Desde então, os apóstolos não executaram nenhum milagre. Desde então, os apóstolos não se moveram de nenhuma maneira. Até então, eles ficaram exclusivamente cerrados, trancados dentro do cenáculo, esperando a promessa do Espírito.
E só então, depois que o Espírito vem, as Escrituras dizem que o Espírito veio como um som e encheu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e diz que pousaram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daí, irmãos, é só você olhar ali nas Escrituras. Eles saem do cenáculo. Pedro e os demais apóstolos começam a se movimentar com o poder e na operação de todos os outros dons espirituais. De tal maneira que quando eles saem dali falando em línguas, a primeira pregação de Pedro, cheia do Espírito Santo, quase 3.000 se rendem a Jesus. Começa por aí. Mais adiante você vai ver que Pedro e João começam a se mover nos dons espirituais depois que eles foram batizados no outro idioma, em outras línguas. Depois que eles começaram a orar em outras línguas, a partir do batismo, os dons espirituais começaram a operar na vida deles. Mais adiante, você vê Pedro e João levantando um paralítico, certo? Exatamente isso que aconteceu. Mais adiante você começa a ver relatos da maneira como os apóstolos começaram a operar num nível de poder sem precedentes. Por quê? Porque começou a partir de uma porta espiritual que dava acesso aos dons espirituais, que foi o batismo no Espírito e a oração em línguas, que é resultado desse batismo. Se você olhar mais adiante, você vê os apóstolos ressuscitando mortos, curando enfermos em proporções gigantescas, como, por exemplo, Pedro, a partir da sua sombra, quando se projetava sobre os enfermos. Então você vê assim, do modo geral, e eu quero finalizar aqui, porque eu não gosto que os meus vídeos sejam muito longos, eu preciso ser muito prático nos meus ensinos, né, que eu passo para vocês. A partir de então, os apóstolos começaram a se mover no nível de poder impressionante, coisa que isso não acontecia outrora, ou antes do batismo no Espírito, ou antes da oração em línguas. Percebe? Então é por isso que aqui eu afirmo a vocês, irmãos, que sigam orando no Espírito, sigam orando em outras línguas, nesse idioma sobrenatural, porque esse idioma essa oração, esse tipo de oração, vai dando acesso a você a uma porta espiritual, ou a um portal dimensional, onde Deus transporta você a um ambiente de poder e de autoridade, resultado da oração em línguas. E uma vez que você ora muito em línguas, você tem acesso ao lugar de poder e de autoridade em Deus, e isso lhe dá autorização divina para operar nos dons espirituais de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então aqui vai a minha orientação a você. Siga orando em línguas. Siga. E à medida que você ora, um portal dimensional vai se abrindo e você vai tendo acesso ao lugar de poder. E só com esse poder, irmãos, só com essa operação desses dons, nós podemos impactar o mundo. Porque o mundo não é mais convencido com discursos. O mundo precisa do respaldo de poder. Nossas palavras precisam de um respaldo de poder. Só assim o mundo será convencido de uma forma mais impressionante. E de onde vem esse poder? Da oração em línguas, que nos dá acesso aos dons espirituais. Ok? Então finaliza esse vídeo aqui motivando você a orar mais em línguas. E então só assim você terá acesso ao lugar de poder. E a sua vida, a sua mensagem terá respaldo desse poder. E então o mundo será impactado de alguma forma. Ok? Então aqui vai a minha ministração nesse dia. Desculpe por ter demorado em lançar mais um vídeo. É porque existem muitos compromissos no dia a dia, ok? Mas aqui está mais uma vez o vídeo, tá bom? Fica na paz, meus irmãos. Siga orando no Espírito. Essa é a oração perfeita. Deus abençoe.